Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, a hora que você está assistindo aí as nossas aulas, tá? Então, mais uma vez, professora Carla, biologia, continuando os assuntos aí de biologia celular. Então, a gente já viu sobre compostos inorgânicos e orgânicos, já vimos sobre células procarióticas e eucarióticas, sobre organelas celulares, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre organelas e uma organela específica que é o núcleo, que é a organela que guarda toda a informação genética do ser vivo, né? E esse núcleo, ele tem algumas especificidades que são importantes, porque eles estão envolvidos na transmissão da informação genética das células mãe para as células filhas, tá? E o que eu tenho de especial nesse núcleo, né? O núcleo, ele vai guardar aí todo o material genético do indivíduo, o que a gente chama de RNA e DNA, né? E ele tem uma especificidade importante, né? Que nas células eucarióticas eu posso ter células com um núcleo apenas, que é a maioria das nossas células. Posso ter células multinucleadas, com vários núcleos, que é o caso das células musculares, e células anucleadas, ou seja, células sem núcleo, que é o caso das hemácias da nossa corrente sanguínea. E esse núcleo é formado por quais estruturas, né? Por DNA, por uma membrana chamada carioteca, pelo nucleoplasma, pela cromatina e pelo nucleolo, né? Que seria, a gente pode entender como um núcleo do núcleo, tá? Que a gente vai ver mais especificamente daqui a pouquinho. E como é que esse núcleo, né, que foi uma das últimas organelas celulares a ser identificada, foi descoberta, né? Então, lá no século XIX, um autor, um cientista aí chamado Robert Brown testou em amebas, né, como é que as amebas se reproduziam, né? Então ele pegou várias amebas e começou a cortar pedaços dessas amebas e começou a ver que uma determinada parte não se regenerava e outra parte cortada se regenerava. Então, ele identificou o quê? Que a parte que regenerava, que vivia, era a parte onde eu tinha um núcleo. E a parte que não regenerava era a parte que perdia um componente que era responsável pela regeneração, pela divisão celular. Então, pelo esse experimento das amebas, de cortar as amebinhas, o Robert Brown, lá no século XIX, descobriu a existência do núcleo. E mais tarde, na década de 30 e 40, o Johann Hammerling, aprendendo a falar alemão agora, né? O J no alemão tem som de I, né? Então, Johann Hammerling testou em algas, né? A questão de cortar também pedaços das algas e combinarem pedaços dessas algas, né? Entre as algas, para identificar, né? A questão que realmente essa organela, o núcleo, transmitia as características genéticas aos indivíduos, né? Então, ele testou e conseguiu comprovar na década de 30 e 40 essa questão que realmente a organela núcleo era a responsável pela transmissão da informação genética quando ele combinava partes que aonde tinha um núcleo, né, com outras partes do corpo e via que regenerava características da parte que ele tinha implantado, não do indivíduo que ele tinha implantado, assim, das partes que ele tinha implantado nesses indivíduos. No caso, eram algas, né? Um experimento bem simples, mas muito importantes para a gente entender a questão da teoria celular e da teoria dos núcleos, né? Do núcleo das células. E agora a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre... Então, gente, vamos continuando aí. Agora a gente precisa ver a estrutura nuclear, né? Então, esse aqui é um núcleo, né? E o que a gente tem aí no núcleo, né? A carioteca, que é a membrana, a parte aqui que faz a divisão desse núcleo, né, que forma esse núcleo, que é o que divide lá entre procariotos e eucariotos. Então, a presença da carioteca é uma das funções. A outra estrutura que a gente tem nessa carioteca são os poros
né? O poro nuclear, que é pequenas passagens, pequenas aberturas, né? Portõezinhos, que a gente pode entender assim, que vai passar substâncias de dentro do núcleo para fora do núcleo, né? Para o citoplasma, e do citoplasma para dentro do núcleo. A outra parte que a gente tem é a cromatina, que é a associação aqui do DNA que eu tenho aqui dentro, mais proteínas, né? Que aqui, ó, DNA e proteínas associadas, a cromatina, que vão formar as histonas, que vão formar os cromossomos na divisão celular. E o nucleolo, o núcleo do núcleo aí, que eu tenho também proteínas e DNA e RNA, né? E ela aí vai guardar a informação genética, né? E vai liberar isso aqui pro nucleoplasma, né? Que é justamente toda essa solução aquosa que mantém isso tudo aqui unido, trabalhando e vivendo. Pessoal, uma outra parte importante quando a gente fala do núcleo é falar sobre a cromatina, tá? Então, a cromatina é formada por uma mistura, né, de DNA com as histonas, né? E quando elas não estão em processo de divisão, né, o núcleo não está em processo de divisão, essa cromatina ela está condensada, né, enrolada, ou ela está descondensada, não enrolada. Então, ela fica desses dois modos, tá? Quando acontece a divisão celular, a cromatina, ela vai se condensar, ou seja, ela vai se enrolar e vai formar os cromossomos que vão ser, né, que vão se juntar para criar novas células, né, para a divisão celular. Então, cada molécula de DNA que eu tenho dentro do núcleo, com essa condensação da cromatina, vai formar um cromossomo, né, que vai ter, e cada ser vivo vai ter uma quantidade de cromossomo no corpo, né, e essa quantidade de cromossomos é que vai caracterizar cada espécie que a gente tem hoje vivendo no mundo, né. No caso, os humanos, a gente tem 46 cromossomos, né? E quando a gente nasce com mais cromossomos ou com menos cromossomos, a gente pode ter a gente tem, né, alguma doença genética, tá? Que é o caso, por exemplo, do pessoal com síndrome de Down, né? Eles nascem com um cromossomo a mais, então eles têm 47 cromossomos, tá? No caso aí, a bananeira vai ter 78 cromossomos, o cão vai ter 78 cromossomos, né? Então, os cães têm muito mais cromossomos do que nós humanos, e as bananeiras vão ter 22 cromossomos, então elas vão ter menos cromossomos que nós, tá? E isso que vai ser importante na diferenciação de uma espécie para outra, se a gente estiver falando de DNA, tá? E também para a gente entender a questão de doenças genéticas, que veremos mais pra frente, bem mais pra frente aí na disciplina de biologia. Mas já fica aí essa dica, né, que mais ou menos cromossomos, o ser vivo daquela espécie que deveria ter aquela quantidade de cromossomos vai desenvolver alguma doença genética, tá bom?